Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui, eu e minha amiga Thaís Fontinelli. Oi, João. Tudo bom, Thaís? Tudo ótimo. E, assim, a cada tema, a cada episódio, a gente tem gratas surpresas, temas interessantes e convidados mais interessantes ainda. Exato. Hoje, a gente vai conversar com quem, Thaís? A gente vai conversar com a psicóloga Camila Campos, que é psicóloga clínica, né, especialista em gestalt terapia e especialista em educação para a saúde. Camila tem feito um trabalho aqui em São Luís muito importante, assim, né, levado para dentro das salas de aula e formação com psicólogos, um tema que em muitos momentos, em muitas sociedades, em muitos campos, pode ser lido como um tabu, né? Mas ela tem falado assim de uma forma técnica, mas também uma forma muito fluida e leve sobre esse tema, que é o que a gente está propondo essa conversa hoje aqui no nosso episódio sobre lutos, perdas, né, reparações. E não tinha uma convidada melhor para falar sobre isso do que você, Camila. Então seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. Bem-vinda, Camila. Obrigada. Thaís, você quer fazer a honra de fazer a primeira pergunta? Camila, então, né, como eu já disse, assim, nas nossas sociedades, né, ocidentais, a morte tem sido vista como um tabu, Sim. né? Assim, com o passar dos séculos, parece que muitos temas avançam, né? Mas a morte segue sendo, em alguma medida, um tema que tem sido invisibilizado, talvez. Eu não sei se é assim que a gente pode dizer, mas é algo que a gente tem falado sempre com algumas reservas, muitas ressalvas, né? A que você atribui isso? Você lê da mesma forma? Falar de morte traz medo, né? Eu acho que quando a gente fala da morte do outro, a gente acaba nos remetendo à nossa própria finitude, né? Então, pensar sobre a morte é pensar sobre o nosso próprio processo de morrência. Sim. É um tabu, sim, é um tabu, e há uma mudança histórica aí muito importante. Se a gente pensar na Idade Média, a morte ela acontecia dentro da familiaridade do lar. Então, as pessoas sabiam que estavam morrendo, a família participava, as crianças, inclusive, participavam, os velórios aconteciam dentro da casa, no ambiente doméstico, e com a Revolução Industrial, com o advento do capitalismo, a morte ela foi adquirindo uma conotação diferenciada também, ela foi interditada. Com isso, ela sai da esfera doméstica e ela vem para uma esfera privada, onde há uma impossibilidade em se tornar natural o processo de morrer, né? Então, eu vejo que tem um recorte histórico aí muito interessante e que é causador desse processo de transformação, de fazer com que a morte se torne um tabu. A morte é um assunto proibido, né? A morte ela é feia, a morte ela é dolorosa, então ela traz sentimentos negativos, assim, muito significativos, que eu acho que é isso, né? Principalmente como reverbera em quem está enlutado, né? Em quem perpassa pela morte do outro. É isso que faz com que essa morte ela seja, assim, ainda muito mística e muito apartada daquilo que é habitual. Não existe maior certeza, é até muito piegas falar isso, mas não existe maior certeza do que a morte. Sim. Né? A morte é a única certeza que a gente tem no processo de viver. Algo que é inescapável, né? Porque todas as outras coisas, né? Tem até um ditado, assim, eu não sei se é um ditado popular ou se era um ditado lá da minha casa, né? Mas é a cara da minha mãe dizer, para tudo a gente dá um jeito, menos para a morte. Menos para a morte, mas né? não dá mesmo. Acho que toda casa tem uma mãe que fala isso, né? Lá em casa também. A gente até tenta, é engraçado, né? Que se a gente pegar a ficção científica, os filmes, vários filmes de ficção científica, eles retratam essa busca incessante do homem por não morrer. Né, processo de criogênese, eu acho que é criogenética, né? Eu acho que é isso que fala. E como que você pode driblar ou prolongar o tempo de vida, de existência, né? Então, assim, busca-se até hoje uma solução para a finitude. Para algo que não tem solução. Não tem. Perfeito. E você falou justamente essa questão do tabu nas famílias, não se discute nas famílias o luto, a morte. Você acha que, não sei se nas escolas, mas nas famílias, tinha que ter esse hábito de discutir, de falar sobre a morte? Essa é a primeira pergunta. E se é interessante ou não uma criança, na primeira fase, de 3, 4, 5 anos, se acontece uma morte na família, ela ter esse conhecimento da vivência da morte. Se ela pode que é o velório, participar, se ela pode né? participar, se é bom participar ou não. Eu acredito que sim.
né? Eu particularmente não gosto desse mecanismo nosso social de esconder as coisas das crianças. Então, as crianças, elas passam a ter uma ideia muito fantasiosa da morte. Eu acho que o entendimento do adulto com a fantasia, eu consigo diluir o sofrimento, a dor. Mas, na verdade, quando a gente vem para um contexto de consultório, o que eu percebo é que não é a diluição da dor da criança, mas da dor do adulto, entrar em contato com isso e em falar sobre esses temas mais delicados. Mas eu acho que como a morte ela é um processo natural do desenvolvimento, né? A gente nasce, a gente cresce, a gente vive, a gente morre. Que sim, que essa psicoeducação ela é extremamente necessária, né? Falar sobre morte, claro, dentro do recorte ali, de desenvolvimento, de uma forma que essa criança compreenda, né? No contexto lúdico, né? Porque, na verdade, quem morre não vira estrelinha, não vira anjinho. Isso é muito abstrato, né? Muito. E a morte, ela é o que há de mais transparente na vida, porque a morte ela é um fato. Não tem espaço para o imaginário, para a ideação, né? Então, eu acho que educar para a morte é, de uma certa forma, também educar para a vida, e é você não tirar a dor do momento da partida, né? Dessa vivência do eu sem esse tu, mas de talvez você dar possibilidade até para a experiência desse sofrimento, uma experiência mais funcional de sofrimento, sabe? Né? Quando você retira isso como se isso não existisse, você retira também dessa criança a possibilidade dela sofrer por aquilo. Educar para a morte, educar para a vida. Olha que bacana, que forte, profundo, né? Forte isso. É só uma contribuição, o que aconteceu semana passada lá em casa, a minha filha contando uma historinha para a avó, sobre uma princesa, ela é muito criativa, inventou a princesa e no final ela falou, e a princesa morreu. Nossa, a avó ficou... Minha filha, não morre, ela vira estrelinha. Pra você ver como tem realmente esse... É interessante. Desculpa, te atrapalhei. Não, jamais. Na verdade, o que eu ia falar é que essa educação para a morte, né? Pode vir muito também quando a criança perde alguma coisa, não só alguém, né? Às vezes a gente tem ali experiências, né? Relatos de experiências de crianças que perderam animaizinhos de estimação, né? E que aquilo é um processo muito doloroso, é um luto. Mas que se abre ali. Maravilhosa para trabalhar, né? Quando morre um... Mas aí o que algumas famílias fazem é tentar uma reparação de substituir aquele animal como se houvesse, eu já fiz isso. O primeiro animalzinho que minha filha teve foi um peixinho. Aquele peixinho beta que ganha na escola. Tem uma atividade ali na pré-escola. Dê uma tartaruga de presente que vive ganhou um peixinho beta. O peixinho beta... Ela vive pouco. Infelizmente, ele vive muito pouco. Então, você coloca no aquário, você compra a comidinha. Mas aí, ela muito pequena, eu acho que ela devia, na época, ter uns 3, 4 anos, foi lá, encheu de comida e o peixinho... obviamente faleceu. E eu fiz isso. Eu fui essa pessoa que dei descarga no peixinho, comprei um outro peixe e o outro peixe morreu. E ela percebeu que não era o mesmo peixe. Olha, ela percebeu? Percebeu que não era o mesmo peixe e eu tentando enganar que era, né? E o segundo peixe morreu. E aí foi quando eu resolvi conversar com ela. E para ela foi super natural. Ela fez o enterro do peixinho e ficou tudo bem. Né? Porque ainda tem isso. O próprio rito fúnebre, né? Isso. Desse animalzinho, dessa boneca que se quebrou toda e não tem mais como ser reparada. E essa boneca é dada também ali como finita. Esse rito, na verdade, é uma acomodação do luto. Exato. Ele serve para isso. Para organizar, né? Ele tem uma intenção, tem uma função, né? Tem. O rito fúnebre, ele dá um lugar para esse corpo, seja de qual objeto a gente esteja falando, né, esse objeto da perda. Se a gente vai falando de uma pessoa, ele dá também um lugar para que essa alma encontre um lugar, esse lugar além, e aí cada um tem sua crença religiosa. Sim. Mas ele também organiza a pessoa que está em sofrimento. Ele dá autorização, inclusive, para que ela sofra. Né? Porque enquanto você está ali num processo de adoecimento, ou então na morte que é muito abrupta, que você não esperava, você desorganiza. E o rito fúnebre, ele traz essa organização, ele traz esse sentido. É interessante isso. A questão de ter esse espaço, né, para fazer todo o processo, de enterrar o corpo. Quando a pessoa não faz isso, parece que não encerra um ciclo, não é isso? A gente vê muito em Mariana agora, naquele acidente que teve, que eu acho que foram 4 corpos que não foram encontrados ainda, e que houve uma entrevista de uma delas, ela falou, olha, eu não consigo encerrar ainda a minha dor enquanto não enterrar meu filho.
Sim, mas é isso mesmo, né? Caso de pessoas desaparecidas há muitos anos, né? É também a mesma coisa. Você há uma suposição ali da morte, mas você não sabe porque você não deu um destino para aquele corpo, né? O luto, ele é intersubjetivo, né? Então, ele está entre o que acontece, o que eu penso, o que eu sinto e os comportamentos decorrentes disso, né? Então, é um processo, de fato, muito complexo, mas é um processo natural. Sim. Perfeito. E como seria possível, por exemplo, falar disso com crianças, né? Que foi essa pergunta que o João fez, assim, né? Você até disse, é importante porque ajuda a organizar, mas dentro da possibilidade dessa criança entender, né? Mas qual seria a melhor forma de abordar isso? Não sei se tem uma melhor forma, não tem uma receita. Lúdico, né? A possibilidade de diálogo da criança, ela vem através do brincar, né? Então, quando você está ali numa brincadeira, de repente, com uma boneca, tem filmes hoje que falam sobre isso, tem aquele Viva, eu acho que é Viva, o nome do filme, que fala sobre o Dia dos Mortos no México, e ali aborda. Tem muitos livros interessantes também, né, psicoeducativos que falam. Então, eu acho que assim, é o diálogo claro, de uma forma que a criança entenda. Então, se é uma criança muito pequena, você vai abordar numa perspectiva. Se já é uma criança maior ali, né, idade pré-puberal, 10 anos, você já vai falar de uma outra forma. Mas eu acho assim, que usar o termo morte, fim de vida, que a criança entenda que isso existe. Que aquela pessoa não vai voltar, né? Não vai da voltar. forma concreta, né? Nessa existência corporificada, aquela pessoa não volta. E a relação não termina. Eu acho que isso precisa ficar muito claro, assim. O que foi vivido, o que foi sentido, permanece. Né? Eu digo que fica internalizado na gente, a vivência. O que não existe mais, de fato, é isso, é o corpo. O corpo deixa de existir, mas não a possibilidade afetiva. Aí você tem que aprender a como dar um significado diferente, né? A como você existir sem essa corporeidade, sem você poder tocar, sem você poder ouvir a voz, né? Eu acho que assim, o trabalho com luto é um trabalho que envolve uma nova perspectiva de realidade. Sim. Né? Permitir que o enlutado, ele fale sobre quem partiu. Isso é muito importante. Uma coisa que a gente vê muito é, inclusive assim, um luto que vem numa família que tem crianças, ou então numa família que alguém está com muita dificuldade de vivenciar o luto. As pessoas ali no entorno, elas meio que fingem que aquele que morreu nem existiu. Ninguém fala, ninguém vê uma foto. Vira o tabu de verdade, né? Ah, porque se falar vai chorar, porque vai trazer o sofrimento de volta. Então fica assim, então tem a criança. Não vamos falar na frente da criança. Eu acho que é isso que a gente precisa se atentar, que isso é disfuncional, isso na verdade não é saudável. Eu acho que essa possibilidade de falar de quem partiu, de relembrar os momentos bons, os momentos ruins, os momentos engraçados, de olhar fotos, se você tem um áudio no celular, de ouvir o áudio para ouvir a voz, né? Para você entender que a relação não acabou. E para abordar a criança, eu acho que de uma forma lúdica mesmo, falando sobre isso. E sempre respondendo à necessidade da criança, porque às vezes a criança traz. O que ela quer saber, né? Às vezes ela aprendeu na escola, às vezes um coleguinha teve a experiência, ela traz em casa ali para os pais, meu coleguinha, a avó morreu, ou então o cachorro. E aí você, ao invés de você se assustar, é acolher. De repente perguntar para a criança, o que você entende disso? O que é isso para você? Né? E a partir disso oferecer um espaço de construção de diálogo. Bacana. Perfeito, bacana. A teoria, a gente fala de fases do luto. Ainda é a teoria mais usual, essa que divide o luto em algumas fases, né? Aceitação, negação e... Então, é teoria. Eu não acredito em luto dividido em fases. Eu não acredito num luto fragmentado, né? Eu acho que as fases, assim, a gente estuda na graduação sobre as 5 fases do luto, né? Da Kubler-Ross, que ela traz a negação, depressão, barganha, aceitação e raiva. Né? Eu acho que essas fases, elas acontecem ao mesmo tempo, tudo misturado. Né? Eu acho que ao mesmo tempo que a gente está aceitando, a gente está com raiva, a gente está negando, a gente está barganhando ali com Deus, com uma entidade superior, a gente está se questionando. Eu acho que não dá para separar e dizer assim, agora eu estou vivendo isso, depois eu vou viver aquilo outro. É meio que impossível, porque a gente está falando de afeto, né? Sim, e afeto, ainda mais o luto é um afeto desorganizado, então ele vem de forma muito desorganizada. Eu acho que vale como medida orientativa, né? Talvez como um critério
eu não digo diagnóstico, mas para a gente entender o momento em que aquela pessoa está no processo dela de vivência de luto. Perfeito. Mas você acha que todos passam por todas as fases, mesmo que seja misturado? Não, nem separado? todo mundo, acho que não. Acho que nem todo mundo passa pelas 5, algumas pessoas sim, algumas pessoas passam por 2, 3 ao mesmo tempo. E ficam E ali. ficam, né? Isso que eu falava, ficam. É muito individual. Eu acho que a vivência do luto é individual, né? A vivência do luto, ela está muito atrelada à intensidade do vínculo, né? Então, quanto mais significante aquele objeto perdido for, né? E aí eu falo de objeto porque nem sempre o luto tem necessariamente a ver com morte, né? Sim. Maior vai ser a intensidade da vivência do luto. E aí pode ser que eu me veja mais presa, de repente, numa negação, tipo um término de relacionamento, Sim. né? Que eu me veja mais presa ali numa depressão quando eu perco alguém que tinha uma representação muito grande, muito profunda. Né? Então, acho que vai depender muito de quem foi perdido e de quem perde. A expressão luto patológico está correta? Tá, mas hoje o DSM-5 ele traz uma perspectiva nova que é do luto complicado. Luto complicado. Na verdade, não houve um critério, né? Quando passou do DSM-4 para o 5, não houve um critério diagnóstico ainda para esse luto complicado, mas eles já trazem essa expressão que é para falar de um luto que se estende no tempo. Então, um luto que demora ali mais de 12 meses, mas que ele traz uma sintomatologia clínica, né? Ele traz melancolia, depressão, um retraimento social, de repente, sintomas físicos, né? Uma somatização. Aí já se pensa num luto complicado, num luto em que pode, de fato, ser trabalhado dentro de um contexto terapêutico, farmacológico. Porque o luto é uma experiência muito pessoal. Muito. Muito pessoal. Então, essa questão de 12 meses, 6 meses, né, que a gente tenta o tempo todo trazer notas técnicas para sentimentos e emoções que não dá para você colocar nessa métrica toda. Mas como diferenciar esse luto complicado de um luto normal que a pessoa passa e é necessário passar? Quais são os critérios? Eu acho que é a intensidade. Intensidade? Intensidade daquilo que aparece, né? Eu penso que é o seguinte, João, sempre que a funcionalidade é perdida, aí a gente tem que ter uma atenção maior, né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela está vivenciando um luto recente, para mim um luto de 2, 3 meses é muito recente, né? Mas esse luto ele já se estende ali 6, 7 meses, ela ainda não conseguiu voltar a trabalhar, ela não consegue interagir com as pessoas da família, ela está anedônica, perde o prazer de coisas que eram muito habituais, né, para ela. Então eu vejo que aí tem uma intensidade que conversa com a gente e demonstra a importância de um acolhimento e um suporte emocional maior. A partir desse suporte emocional maior, que aí deve ser dado por um profissional, a gente vai entender se de fato a gente está falando de um luto que seria complicado, patológico, ou não, né? Ou se essa pessoa realmente é uma pessoa que ela está com uma dificuldade por outras coisas para poder trabalhar melhor esse luto. Eu não acredito que o luto acabe. Em algum momento, né? Clínica, Sim. E minha experiência de vida, eu tenho meus enlutamentos também. Sim. Eu não acredito que o luto acabe. Eu acho que o luto ele se transforma. Né? Você vivencia ali muita dor inicialmente, depois aquilo dali é transformado em uma saudade, uma memória nostálgica. Eu acho que ele vai se transformando. Né? Ele vai passando por fases, mas ele está sempre ali. Faz parte da experiência. Faz parte da sua experiência de vida. É uma memória afetiva, né? Sim. Então, em algum momento aquilo volta, e aí pode voltar através de um choro, através de uma lembrança, ou até mesmo de uma alegria, né? De um momento feliz que foi vivido. Então, falar em luto complicado, luto patológico, eu acho que a gente tem que pensar assim, em sintomatologia e na intensidade dela. E para quem está ouvindo a gente, né, assim, que são alunos de psicologia, futuros psicoterapeutas, né, como você poderia sugerir caminhos assim para ser um psicoterapeuta que lida bem, né, quando essa demanda aparece na clínica, assim, o que precisa esse psicoterapeuta que vai trabalhar com essas demandas, conduzindo esses casos, né, de enlutamento, né, que vai conduzir aí esses processos. O que a gente precisaria na nossa bagagem? Então, primeiro entender suas próprias crenças sobre morte.
né? Um psicoterapeuta que vai trabalhar com morte, ele precisa conhecer suas crenças e seus limites. Sim. Né? Nem todo mundo lida bem com isso e está tudo bem. Nem todo mundo precisa lidar bem com isso. Nem todo mundo precisa ter passado por um luto para lidar com luto também, né? Mas eu acho que fazer uma revisão, de repente até um trabalho terapêutico, né, para entender como é que é isso, porque assim o luto, Thaís, engraçado que assim quando há um luto real, um luto de morte, que eu digo real no sentido assim, houve uma perda ali de alguém, ele traz com ele outros sentidos de perda e outros lutos. Vem o luto da morte, mas junto, essa pessoa que vem para o consultório, dentro ali da desorganização dela, né, do momento mais caótico, acaba trazendo também outros sentidos de perda. Então, o psicoterapeuta ele tem que entender que a única função dele é de acolher e dar suporte, inicialmente. Ele não vai resolver aquele luto. Exato. Ele não vai colocar aquela bagunça no lugar. Ele não vai fazer nada disso. Né? Ele precisa só ser heterossuporte. Seria até violento, eu acho, né? Se pensar enquanto psicoterapeuta nesse lugar de eu preciso resolver, né? Seria violento para o cliente, né? Talvez uma revitimização mesmo daquela dor, né? Porque como você disse, muito bem pontuado, que existe um pacto, assim, uma interdição, né? Um pacto de silêncio de não vamos falar sobre isso, né? Porque se eu estou ali tentando dar suporte para uma amiga, né, que está vivendo um luto e eu propuser conversar com ela, pode ser que ela diga coisas que eu não suporto ouvir, né? E lá na psicoterapia a gente supõe que é para ser um espaço onde a pessoa possa dizer tudo, né? E aí, se o psicoterapeuta vem com esse lugar com essa postura de consertar, é porque também ele não suporta ouvir, né? Não, ele não suporta. Mas também acontece muito que o que a gente estava falando aqui em off é que as faculdades não têm disciplinas que falam sobre o luto, sobre o lutamento. Eu não tive. Eu não tive também. Teve, Thaís? Não tive. Eu procurei um curso. Talvez ali na disciplina de psicologia hospitalar eu tenha visto algo muito superficial. E é tão importante, eu acho que tinha que ser uma disciplina à parte, na verdade. Eu até cheguei a ter tanatologia na faculdade, né? Foi? Eu não vou falar quantos anos eu me formei, não, tá? Sem datas, eu fui por de favor. uma das primeiras turmas, eu vou dizer só isso. Mas eu até cheguei a ter tanatologia. Só que era muito, muito superficial, assim, na verdade a gente falava muito mais de um contexto histórico, social. A gente não falava sobre a vivência o manejo, do luto, né, do luto. O manejo muito menos, intervenção terapêutica muito menos e nem sobre a dor do luto, né? Sim. Então isso já foi algo que eu fui entrando em contato com a prática. A gente não sabe quem vai entrar na nossa porta. Verdade. Não sabe. Né? E de repente chega uma pessoa com uma demanda dessa. E foi assim que eu fui entrando em contato com o tema da morte. E entendendo que eu precisava olhar a morte tal qual ela é, né? Sem as minhas fantasias também, que todos nós temos nossas fantasias de morte, né? E é interessantíssimo quando a gente vai olhar para a morte como ela é. Porque aí a gente acessa o que tem de mais humano, né? A gente tem falado muito de morte aqui como finitude física, mas a perda de coisas significativas durante a vida trazem esse processo de enlutamento, pode ser considerado uma morte também. E é o mesmo mecanismo, menos profundo ou não? Depende de quem sofre, tá? Tem um tipo de luto que a gente fala muito pouco, que é o luto da corporeidade. Pessoas que perdem membros. Ah, verdade. Né? Se reconhecer, se identificar, essa reidentificação, né, a partir da perda de um membro, a partir da perda de um sentido, pessoas que ficam cegas, que perdem, né, de repente a visão, a audição. Então isso também é um luto e é muito sensível. É uma demanda muito sensível, né? O próprio relacionamento, eu nem falo só de relacionamento amoroso, mas de qualquer instância de relacionamento, amizades, relacionamentos no ambiente de trabalho. O luto da mudança de domicílio, dos expatriados, né? Também é um tipo de luto, né? Então, assim, existem vários lutos que não são falados, mas são sentidos.
e que também são motivo de busca terapêutica, de aconselhamento terapêutico. Pois é, eu fiquei pensando, né, que teve um momento que a gente estava falando assim, sobre ser essa pessoa que dá suporte para o luto de outra pessoa, né, de ser essa rede de apoio. E aí eu estava aqui, eu mesma me questionando, será se existe uma pessoa, né, no mundo que nunca tenha experimentado um luto? Né? Porque eu acho que a perda, ela é inerente à condição humana. Que é isso, assim, a gente está sempre perdendo, a gente sempre está renunciando a alguma coisa, né? A gente sai de um emprego para tentar um outro, ou a gente termina um relacionamento para viver outras coisas, a gente se afasta de uma amizade que a gente sente que não está indo muito bem, né? Para tentar ali se reconhecer. Então eu fiquei pensando nisso, né? Não sei, me veio isso, que eu acho que acho que sim. Que não existe alguém no mundo que não tenha experimentado, né, uma vivência de luto. Agora, o sentido que cada um dá para isso é óbvio que é muito singular, né? Não, eu acho que todos nós, em algum momento, experimentamos, né? Com certeza você já deve ter conversado com algum cliente, você também, João, assim, a questão da escolha, né? Às vezes me vem assim, mas eu não consigo escolher, porque... Eu falei assim, então, mas... É assim que funciona, você né? Você vai perder alguma coisa, mas eu não quero perder, eu vou ficar mal, eu vou sofrer. Tá, você vai... Tudo bem, a gente sofre junto. Faz parte, né? Mas é isso, assim, até a própria escolha, ela implica numa perda, e a perda é um tipo de luto, sim, né? Interessante ver a gente falando sobre isso agora, me veio à mente a questão das gerações, né? Existe alguma diferença, alguma geracional em lidar com o luto, com as perdas, na verdade, nem com o luto, com as perdas? Porque o que eu observo é que essas gerações mais ativas, né, que já nasceram nativas digitais, elas têm uma que se chama em inglês, tem uma sigla que eu não me lembro qual é, que é baixa tolerância à frustração. Então, não sabe se frustrar, não sabe perder, e o movimento, quando acontece isso, é muito exacerbado. Tu acha que existe essa diferença? Você observa isso, por exemplo, no consultório? Tem um livro, que eu acho que o nome do livro é Pessoas Altamente Sensíveis. Não sei se vocês já leram. Vou dar para minha filha, né? É um livro que fala sobre pessoas altamente sensíveis. E eu vejo que a gente está, de fato, numa geração altamente sensível. Né? Mas altamente sensível por conta dessa dificuldade em se frustrar. E a frustração, ela é educativa. Né? Ela é educativa no âmbito emocional. Quanto mais você tem tolerância à frustração, mais emocionalmente saudável e fortalecido você é. Então, eu acho que sim, tem isso. Não sei se só associado ao luto, mas de uma forma geral. Agora, você falou de idade, aí me veio já um outro pensamento enquanto você falava, que é a expectativa que a gente tem que aquele que vai morrer já está bem velho. Sim. Sim, verdade. Né? Então, talvez a gente sinta menos a morte da pessoa idosa. Quando essa morte acontece com uma pessoa muito jovem, quando é uma morte de uma criança, isso acaba sendo talvez um pouco mais doloroso no sentido do que não era esperado. E aí vem a expectativa, né? As nossas expectativas e projeções. Você está falando isso, me veio isso agora, assim, que às vezes a gente fala, faleceu, mas tinha 90 anos, viveu o suficiente. Aí o que é esse viver o suficiente? Quem que decide isso, né? Isso. Teve uma vida boa. E aí, em contrapartida, quando a gente vê nos noticiários, né, essas informações, notícias de que alguém morreu e era um adolescente ou era uma criança, os comentários também vêm muito nessa linha. Que pena, era tão jovem, tinha tanta coisa para viver ainda, né? Então tem esses... realmente essa marcação de uma diferença, de que existem algumas mortes que poderiam pesar mais e outras mortes que a gente deveria ser mais capaz de aceitar. Né? Mais condescendente, né? Sim. Tá idoso, já casou, já teve filho, já foi avô. Quer dizer, você cria um contexto de vida daquela pessoa, né? E diz assim, tudo bem, ok aqui. Mas nesse outro ponto não tá ok. E um outro luto também, que é um luto proibido, esse é um luto proibido, ainda precisa de muito diálogo social, que é o luto por suicídio. Que é o grande tabu, né? Porque o enlutado pelo suicídio é como se ele não tivesse direito a sofrer, porque ele não pode nem falar que o luto se deu por suicídio. Então, é muito comum as pessoas mascararem,
né? Estou lendo um livro, vem Camila. culpa, vergonha, né? Vem tudo isso misturado, né? É bem... Eu estou lendo um livro maravilhoso que eu me lembrei agora, né, com essa tua fala, que se chama Não Fossem as Sílabas do Sábado. Ah, eu tenho, adoro. Que é uma história, né, assim, de uma mulher enlutada, né? Ela perdeu o marido por conta de um acidente. Exato. Então o vizinho se suicida. Sem spoiler, por favor. Sem Não, o spoiler. começo do livro. Esse é o começo da história. A sinopse já é essa. Tá, tudo então, bem. um vizinho se suicida e aí um segundo homem, né, que é esse vizinho, está ali mal posicionado naquele momento e aí acaba falecendo porque há um choque. Nossa, é. E aí são duas viúvas. São duas viúvas. A viúva enlutada pelo suicídio, pelo marido que se suicidou, e a viúva do que se acidentou, do que foi, né, atingido. Tem agravantes na história, porque assim, por 1 milímetro, por um bom dia que ele deu por ela começa a trazer vários segundos, racionalizar, né? Ela né? começa a trazer várias conjecturas do assim, e se? E se? Né? E se não tivesse dessa maneira? Quer dizer, ele estava saindo, e se ele não tivesse saído? Naquele minuto, se um bom dia tivesse demorado mais. Mais, né? Assim, e engraçado que são as duas viúvas vizinhas. E uma tá... é um pequeno spoiler. Pequeno, não, muito pequeno. Assim, a que perdeu o marido... As duas perderam, mas eu digo assim, né? A que fica nessa conjectura... Por que o vizinho fez isso? E se tiver tido um bom dia, ela tá grávida? Então, tem um outro complicador aí, que é como colocar essa criança no mundo sem esse pai que partiu sem querer ter partido, né? E aí vem essa situação da relação das duas, e é engraçado como elas vivenciam o luto de uma forma muito diferente. Porque o luto, ele não é igual, cada um vai viver de uma forma. Toma, que argumento fantástico desse livro. Maravilhoso. Eu vou ter que ler esse livro, que é fantástico. Eu tenho no meu Kindle e assim, todo marcadinho. Depois me passa de novo o nome que eu vou ler. A gente está falando dessa inversão da ordem natural, né, da linha temporal da vida, mas eu te digo assim, eu vou te dar uma experiência muito pessoal minha. Eu sempre achei que lidava bem com a morte, né, com essa possibilidade, né, da finitude, até que nasceu minha filha. Quando nasceu minha filha, nasceu um pai preocupado com a vida da própria filha. Sim. Isso, claro, que no dia a dia eu consigo controlar, mas eu não consigo mais ver nada que tenha uma criança envolvida que sofra um acidente, que morra. É tão forte esse amor que traz como contraponto esse medo muito grande. Eu tento fazer com que esse medo não me domine e não me torne uma pessoa ansiosa em relação a isso. Aquele pai super protetor que não pode fazer nada. Mas é uma vivência minha, é uma dor minha. E que até então, para mim, morte, eu tenho uma afinidade com o budismo, né? Então eu sei que a impermanência é a regra da vida, né? Mas quando nasce uma filha, isso muda tudo. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você passou a ter medo de morrer? Também. Porque nasce um filho, nasce um pai e uma mãe com medo de morrer. Nasce um pai medroso. Até em avião, quando tem agora turbulência, antigamente eu ficava de boa. Né? Hoje não, tem uma turbulência. Eu falei, meu Deus do céu. Tenho duas filhas para criar. 2 filhas para criar. É impressionante mas eu isso. senti isso também. Eu era muito mais corajosa quando eu não era mãe. Né? A maternidade, ela traz uma coragem do maternar, mas ao mesmo tempo ela traz um receio dessa finitude, porque o que vai ser dessa criança sem a minha existência, né? E a morte é isso. Isso que você falou da impermanência, eu acho que é isso, é lidar com a impermanência. E lidar com a impermanência é muito difícil, porque a gente tenta controlar tudo o tempo todo. Exato. Acho que é essa a regra do budismo, da impermanência. Eu não vejo o budismo como uma religião, eu vejo como uma filosofia. Tem até uma proximidade, existe até uma linha que aproxima muito a psicologia do Zen budismo, que tem como esse preceito da impermanência. Porque se você perceber tudo na vida, tudo, até isso que a gente está fazendo agora, a tua relação com a tua filha, ela não é dura, não é linear. Não é linear e ela vai terminar. Uma hora termina de uma forma ou de outra. Mas a gente não tem, a gente vive como se não fosse morrer. Acho que a gente não tem repertório, né, para isso. Assim. Não tem. Não. É muito doloroso pensar nisso. Muito doloroso, até porque a gente faz muitos planos, né?
E os planos são planos para acontecer em vida. Sem a vida não tem execução de plano. Exatamente. E a gente até se cobra também. Eu, como tinha essa relação com a morte, para mim era mais tranquila, hoje não é. Mas eu me cobrava às vezes que eu ia para um velório de algum conhecido, da mãe de um parente, que eu não tinha uma relação muito. Eu falei, nossa, eu tenho que chorar. Não, nossa, eu tenho que ficar com a cara triste aqui, porque não dá. Existe um código de ética que a gente... Mas para tu ver como a morte assim, tem um impacto muito grande, que a gente tem que reagir a ela de uma forma que a sociedade acha interessante. Então, hoje eu não me cobro mais. Hoje, quando choro, eu choro. Quando não dá vontade de chorar, não choro. Mas eu não ia para velórios. Hoje eu vou. Hoje eu tinha medo. Na verdade, eu tinha era um escapismo, né? Hoje eu enfrento, eu vejo, passei por alguns anos algumas perdas significativas, mas é isso, a gente acaba aprendendo também, né? Com esse sofrer, com esse chorar. Vai ajudando a organizar. Vai ajudando a organizar. São perguntas, né, que surgem, inclusive dentro do processo psicológico mesmo, né? O que eu vou falar? Para quem chega enlutado, né? Como que eu vou tratar essa pessoa? O que essa pessoa tem a me dizer, né? E, sinceramente, não tem resposta para isso. Tem. O que você vai falar? Não sabe? Não fala nada. Exato. Eu acho que o acolhimento, ele passa muito por aí, né? Parece que a gente passa uma vida, né? Parece que é Matrix. Que só quando a morte se impõe em alguém próximo é que você começa a pensar na sua própria morte. Isso é impressionante. Tem uma frase, eu não sei quem foi o filósofo, eu vou me lembrar, que ele fala o seguinte, que a morte para mim não é um fato, porque aonde ela está, eu não estou. E quando ela está, eu já não estou mais. Eu acho fantástico isso, esse pensamento. E teve uma agora também, que eu gosto muito dessa frase, um provérbio africano, anônimo, que fala o seguinte, eu torço para quando a morte me encontrar, me encontre vivo. Essa é muito boa também, porque esse eu já li, né? Esse provérbio eu já li, que dá essa ideia de que, assim, enquanto eu estiver vivo, eu quero estar vivendo, e não preocupado com essa certeza de que uma hora vai chegar, porque tem gente, acho que isso também é um ponto, né, Camila? Que tem gente que de tanto medo... Não vive. Esquece de viver e aproveitar o aqui e agora, o momento presente. E aí, porque é condição ontológica da existência, acaba... não vive, e aí surgem até quadros de ansiedade, de depressão. A pessoa fica completamente bloqueada dentro da própria vida, fica em negativa de experiências que poderiam ser super revigorantes por conta do medo, né? Por conta da fantasia de achar que aquilo poderia ser um determinante para que essa finitude se aproximasse. Então, assim, a gente precisa... Por isso que eu digo que a educação para a morte ela é interessante. Porque quando você entende a morte como um processo natural, você passa a não fugir dela. Enquanto você não a entende como um processo natural, há um movimento de fuga, né? E nesse movimento de fuga você pode, de fato, deixar de viver. Exato. E aí você já está morto em vida, só não sabe. Exato. Porque tem alguns... Estava falando de livro, e eu lembrei de um outro livro que trata da temática da morte, mas de um outro jeito, né? Que me vem mais com essa ideia desse provérbio africano. Que o nome do livro é Enquanto Eu Respirar, né? Que é de uma moça, uma paciente oncológica, que descobriu aos 30 anos, se eu não me engano, que ela já estava com metástase. E passou a conviver com essa condição, né, com esse diagnóstico, em tratamento paliativo, em cuidados paliativos. E, de fato, o livro era muito questionando essa experiência dela, não num sentido de barganha nem nada do tipo, mas questionando a forma das pessoas olharem para ela, que ela não queria ser vista como uma coitada. Já uma moribunda, exatamente, né? Algumas pessoas, né, quando ela dizia estou em cuidados paliativos, já haviam como alguém que tinha perdido a vida. E ela dizia, gente, olha o tanto de coisa que eu ainda posso fazer, o tanto de coisa que eu faço, né? Viajou, fez uma bucket list, né? Aquela lista dos desejos, o que eu quero fazer antes de morrer. E aí ela viveu pra caramba, viveu muito bem, viveu do jeito que queria, né? E estava pensando nisso aqui, essa questão dos cuidados paliativos, que agora, né, é uma temática que a gente tem
voltado o nosso olhar, a gente tem discutido mais sobre isso e a importância disso. Quando a gente fala de educação para a morte, eu acho que entra também, Com né? certeza. Tem até a Ana Cláudia, né? Aquela médica que trabalha com cuidados paliativos. Aquele livro dela é muito legal. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Que ela fala da experiência dela enquanto médica, como que ela chegou no cuidado paliativo e ficou, e se encantou. E é justamente isso, né? O cuidado paliativo, essa preparação para a morte daquela pessoa que já está adoecida e que sabe que realmente o dia dela final está mais próximo, apesar de que nem sempre, é imprevisível, né? nós não sabemos, né? Do quanto que isso traz um sentido de vida ampliado e interessante, né? É que a gente tem muito medo, eu acho, né? Eu acho que o que está por trás de tudo isso é o medo de falar sobre, pensar sobre, como se pensar sobre fosse transformar isso numa realidade. E não, né? Eu acho interessantíssimo essa questão dos cuidados paliativos e da possibilidade de você realmente poder escolher o que você quer fazer. Quando você sabe que a morte ali não é uma certeza, porque realmente eu estou ali num processo de adoecimento onde não há mais nada que a medicina, que a ciência possa fazer, né? De você ter essa escolha. De como você quer viver, né? Dar dignidade para essa pessoa. Recentemente, teve um caso agora, eu vi no jornal, de uma senhora, eu não sei se foi na Dinamarca ou se foi na Suécia, foi um desses países aí nórdicos, que eles a eutanásia, ela já é legalizada em casos onde não há mesmo a possibilidade de reversão da doença, né? E ela tinha entrado, tinha pleiteado e foi deferido isso, e ela já estava com a data dela, da morte. E ela dizia que ela estava super bem com isso, né? Porque tinha sido a escolha. Ela viveu a vida dela, ela não tinha mais oportunidade, ela sabia o que ela queria fazer, como ela queria, e ela queria ter essa escolha. E ter sido concedido a ela essa escolha, para ela, foi assim, de um significado extremo. Né? Então, a gente pode deixar de considerar também. Acho importante. Agora, também me surgiu aqui agora, na tua experiência prática, existe um acolhimento, não, como é que eu vou te dizer? Pessoas mais religiosas, mais espiritualizadas, têm uma facilidade maior de lidar com o luto? Depende. Na prática, ou depende? Depende. Às vezes a pessoa tem uma espiritualidade ali mais trabalhada e justamente por isso, quando vem um luto, vem um questionamento. Por que comigo? Por que eu? Né, que sou tão espiritualizada, que sou tão religioso, né? Então é muito relativo, isso é muito subjetivo. Eu assisti um filme agora, Garra de Ferro, não, Garra, até concorreu ao Oscar agora, que é uma história real. A gente está dando muito spoiler, né? A gente vai receber processo aqui de editoras, que é uma família de lutadores. Na verdade, a gente está divulgando. Divulgando. Que é uma família de lutadores, são 4 lutadores, uma mãe muito religiosa, um pai muito autoritário. E acontece no decorrer que 3 deles morrem, novos, Meu né? Deus. E o que eu fiquei olhando no filme foi o processo da mãe, que era muito religiosa. Do primeiro, ela meio que Deus quis assim. No segundo, ela, Deus. No terceiro, momento que ela ia mesmo, sabe, desabar, aí vem uma pessoa e ajudou. Mas você vê esse processo de questionamento da própria fé, né? Mas por quê? Eu perder 3 filhos não é natural, é uma história real. Sim. Tem um livro antigo, ali na época da faculdade, Por que Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas, Sim. que fala justamente sobre isso, né? Sobre esse questionamento que a pessoa se faz, esse autoquestionamento do porquê que coisas ruins acontecem comigo. E aí, indo um pouco além, por que a gente considera necessariamente a morte algo ruim? Verdade. Verdade. Então, é bem por aí. A espiritualidade, sim, ela pode ajudar, ela é uma dimensão humana, né? Pode ajudar. Há pessoas que, quando estão num processo de luto, buscam a espiritualidade independente da religião e ali encontram um conforto. Eu acho que tudo aquilo que dá conforto para o indivíduo é válido. Sim. Né? Mas há pessoas que têm uma espiritualidade muito aprofundada e, quando há uma morte, se fazem esse questionamento do não sou merecedor, como se a morte tivesse a ver também com merecimento. Nós temos ainda uma visão punitiva da morte. Sim. Sim, sim. Então, são várias questões aí que estão implícitas. Tem uma questão que surgiu agora muito na pandemia, que muitas pessoas ficaram à beira da morte ali. Então, a quase-morte. Eu acho que a quase-morte, ela abre uma janela existencial para a mudança. Né? Então, você olha
sem morrer, na verdade. Você chega e se aproxima. E eu observei 2 formas diferentes de agir. Uma forma que é se tornar mais espiritualizado, tentar se tornar uma pessoa melhor. A outra forma é tornar uma pessoa mais hedonista. Eu quero viver o tempo agora, eu quero beber tudo, eu quero só aproveitar tudo. Né? Como essa dimensão é interessante, né? Quando esse contato com a morte, que é um contato com a morte, isso, né? Como ele já traz um impacto para a gente no dia a dia, né? Quem tem essa experiência. É a luz no túnel, né? É a luz no túnel, é a luz você no túnel. olha a luz, aí alguns seres ali, ou você vem, você não vai. vem. Escolha, né? Sempre, aí a gente volta para o ponto da escolha. E como você cria o significado de acordo com a tua vivência, né? Esse que escolhe ser mais hedonista, ele tem uma vivência diferente de quem, é uma chance de me tornar uma pessoa melhor. Melhor. Exato. Mas aí tem um aspecto social interessante aí. Durante a pandemia, muitas pessoas comentavam, eu ouvi vários comentários no sentido, com a Covid nós nos tornaremos uma sociedade melhor. Sim, né? Justamente por essa experiência de quase morte. Muitas pessoas adoeceram, muitas pessoas perderam membros da sua família. Sim. Né? Então havia-se essa ideia utópica de que nos tornaríamos uma sociedade melhor. E aí depois, passada a pandemia, né, o período mais caótico, veio a contraposição disso. Não nos tornamos uma sociedade melhor, ao contrário, né? Nossos sentimentos mais vis, por assim dizer, o egoísmo, né? Individualismo, isso tudo veio à tona. Né? Então, também tem uma questão aí para se pensar sobre essa experiência de quase morte, o que resulta disso. Peraí, né? O que isso faz com a gente? Será que realmente nos torna melhor? O que seria ser esse melhor, né? O que seria ser melhor? Essa é uma boa pergunta. Porque é melhor para mim, né? Mas exato. Você pode ser... Mas tem um ideal aí. Tem um ideal, né? Tem um que ideal é por trás. isso que a gente está, de certa forma, tateando aqui, que é essa ideia de como o luto, ele também tem um viés que é cultural, é social, né? Cada cultura, cada grupo social atribui um sentido para isso, porque a morte é vista de formas diferentes, né? Como tu disse aqui no início, que em outras épocas, em outros arranjos sociais, antes do capitalismo, né? A morte era vista como só uma etapa, assim, né? Algo mais familiar. E aí, com o capitalismo, com esse avanço da tecnologia, a gente precisa afastar esse corpo que já não serve mais, esse corpo que já não trabalha, esse corpo que já não produz, esse corpo que já não traz riqueza para dentro de casa, né? Então, como cada cultura se apropria disso. Né? No México é festejada, né? A gente pode dizer que é festejada a morte? Eu acho que tem um pouco mais de colorido, de alegria, né? Vocês lembram da cultura eu esqueci o nome, das mulheres que eram contratadas para chorar? Lembro. Carpinteiras, alguma coisa assim. Que eram contratadas para chorar. Antigamente se tinha essa cultura de contratar era uma claque, pessoas... uma claque do choro. Contratar pessoas para chorar no velório. Você estava falando da história, eu não sei se eu choro, não sei se eu não choro, não sei o que eu faço, qual reação que é assertiva, né? E não tem. A reação enfim, a que você tiver. Mas que as pessoas eram contratadas para chorar. E hoje em dia, em algumas culturas mais desenvolvidas economicamente, não sei se vocês já observaram, o choro ele é muito inibido. Contido, né? Nesses momentos de perda. E já agora até isso já vai se destrinchando até para você, nos momentos, nos velórios, já ter algo mais alegre, mais festivo. Né? Então tem uma transformação que é cultural também, de acordo com a época vivida, né? De acordo até com a economia mesmo do país. A gente observa, isso é muito nítido, em velórios onde há uma vulnerabilidade ali, talvez social, econômica, são velórios que a gente vê uma tristeza maior. Quando você vai para um velório onde a classe econômica é mais elevada, não é que a tristeza não exista, mas ela vem mais sufocada. A expressão é mais sufocada, né? Então, são vários elementos que a gente vai compreendendo quando a gente vai se deparando com luto. Interessante isso. Como é pessoal, mas também ele é também social, cultural, tudo, né? Esse processo de morte. É muito interessante. Eu estava pensando aqui, a gente sempre gosta de falar, a gente já fez um episódio que a gente sugeriu que cada um desse uma frase
para resumir, né, o teu final na lápide do túmulo, né? Então eu vou te preparando logo para o final, não agora, não terminou ainda, mas eu vou te perguntar isso. Mas a gente falou, vocês falaram de muitos livros, né? Que eu acho que a leitura, ela é uma ferramenta maravilhosa para você conseguir elaborar, né, conceitos que para ti são abstratos, porque você vivencia uma realidade que não é tua, mas você consegue imaginar. Então eu queria que vocês, Thaís, você também, eles falaram de 4 livros aí, eu já estou curioso para ler. Então fale que livros são interessantes para quem está ouvindo a gente, possa ter uma experiência interessante nesse processo. Eu diria os 2 que me marcaram, né, mais recentemente, assim, os 2 livros que mais me mobilizaram emoções, 2 da Carla Madeira, né? Tudo é Rio e Véspera. Eu acho que é maravilhoso. Exato. E traz a temática da morte, traz uma temática assim, né, da elaboração, da ressignificação, né, dessa transformação. E o segundo, né, que é Véspera, que também é dela e para mim ainda foi uma experiência mais imponente do que Tudo é Rio. Então, para mim, seriam esses 2, assim, sem sombra de dúvidas. O Véspera foi um livro que me transformou tanto que eu fiquei numa ressaca literária dele, assim... grande, né? Quase um ano, assim, sem conseguir ler nada. Eu pegava livros para ler e não conseguia, nada porque agradava. Nada era bom o suficiente. Avançava, né? Nada era pungente. Eu tenho 2 livros que eu gosto muito, da Aline Bay, né, que é O Peso do Pássaro Morto. Sim. Esse livro é fantástico, esse livro fala sobre perdas de uma forma geral. É um livro pesado no sentido do quanto que ele mobiliza emocionalmente, e o outro dela é A Pequena Coreografia do Adeus. Sim, maravilhoso. São 2 livros que falam de perda, 2 livros que falam de morte, e 2 livros que nos tocam assim emocionalmente. Então, eu recomendaria esses. Falar de morte, eu gosto de falar de morte de uma forma técnica, sabe? Eu acho que a morte técnica, ela... não sei. Eu acho que a literatura, quando ela traz um quê da realidade, daquilo que pode acontecer comigo, com você, né, mas traz um tema desse, a gente compreende de uma perspectiva mais dinâmica. Sim. Né? Esses 2 são fantásticos, super indico. E os teus, gostei foi dos nomes. E os teus? Os meus? Nossa, tu sabe como eu fujo desse tema? Eu nunca li um livro a respeito do luto, sobre morte. Claro, os livros... Hoje eu leio pouca ficção também. Sim. Hoje. Eu leio mais livro que de sociologia, psicologia, filosofia, mas eu não lembro, não sei te indicar nenhum livro desse. Deixa eu pensar aqui um pouquinho mais. Estão conversando aí enquanto eu penso. João tem uma biblioteca gigante, assim, lá no Pangeia. Quem precisar alugar um livro, a biblioteca do Pangeia... É verdade. Então... Tem um livro lá que fala sobre solidão e solitude, que fala um pouco desse processo, né? Que é isso, né? Traz uma solidão. Aquela solidão, mesmo você estando com muitas pessoas, né? Mas que é o que você tem que passar sozinho, né? Eu digo, elaborar, não dá para você entregar na mão do outro a responsabilidade de resolve por mim. Não dá. Eu não posso falar de um livro, mas eu falo de um curso que eu fiz na faculdade ainda, de tanatologia, que eu tive uma vivência nesse curso muito impactante para mim, que foi, a certa hora no curso, a professora falou, olha, vamos fazer agora uma vivência imaginando a sua própria morte. Dos detalhes do caixão, a quem estaria lá, quem estaria chorando. Isso ali trouxe um impacto tão grande para mim, porque eu acho que a literatura também é isso. Sim. Claro, eu fui conduzido por uma professora, mas a literatura te conduz também a esse pensamento, a você vivenciar sem ter vivenciado. Com certeza. Eu acho que isso que é fantástico. Então, assim, eu gosto muito de ver filme também. Então eu consigo vivenciar. Esse filme que eu falei agora me tocou profundamente. A morte de 3 irmãos e no final o que sobreviveu, o filho dizendo para ele... Não, isso é spoiler demais, né? Não, isso não vou dizer. Mas essa relação com os filhos dele, reconstruindo a relação que ele tinha com os irmãos. Bacana. Fantástico. Vocês viram o filme agora que foi até indicado ao Oscar? Ai, agora eu esqueci o nome. Diz o contexto que eu te digo, o filme. É uma família alemã, né? Tem um general e ele está... Zona de interesse. Zona de interesse, Zona de interesse. Ali no entorno estão acontecendo mortes horríveis, violentas, e aquela família está ali no cerne, ali, né? Daquelas mortes e vivendo uma vida completamente
absorta daquilo, né? E absurda, né? A banalidade do mal, né? E assim, esse filme que me impressionou foi o áudio. Você tava passando. Porque você não vê nada. Não vê né? nada, Você só fica ouvindo. ouve. Fica só ouvindo. Eu achei aquele diretor fantástico. Ele conseguiu captar isso, a banalidade de um lado. Eles tratavam o extermínio de judeus naquela época como se fosse uma fábrica mesmo, com merecimento, promoções, se você conseguisse matar mais judeu. Impressionante esse filme. Então, acho que a literatura, o filme, são momentos que você consegue realmente vivenciar algo que você nunca vivenciou, mas traz para ti uma emoção, um sentimento. Acho que essa que é a riqueza. Eu assisto tudo também, né? De filme, tudo eu assisto, eu gosto. Cara, mas a arte ajuda mesmo. Tem também uma frase que diz isso, né? Se nada nos salva da morte, que a arte nos salve da vida, alguma coisa assim. Eu vou que começar a isso, anotar essas frases aqui, a gente vai fazer uma compilação no final. O livro daqui do podcast. Então, para terminar, eu te pedi a lápide, né? Mas também pode ser uma frase que você acha que faz sentido, alguma citação. Eu te dei tempo para pensar. Na minha lápide, né? Estive aqui. Estive aqui. Diz muito. Porque eu tô aqui para viver esse agora, né? Então, se eu tiver vivido esse agora da forma mais significativa para mim, então eu estive aqui e valeu. Eu estive Bonito. aqui. Muito bem. Agora, essa nova geração vai ter um hashtag lá, alguma coisa. Mas eu gosto de falar da minha, foi uma do Forbes que eu vi, que achei muito interessante, que é Em Vida, Vivi. Sim. Que tem a ver com um ditado africano, né? Massa. Também. E a tua não lembro, tu falou uma vez, mas pode mudar também essas frases. Não, eu vivo brincando, mas a minha de brincadeira, que eu repito muito, aguentou foi muito, ainda foi paciente. Ainda foi simpática. Mas é uma brincadeira, né? Pensar na minha lápide, eu quero ter tempo ainda para pensar. Mas eu achei interessante. É uma brincadeira, mas pensar na morte fortalece a vida. Com certeza. Fortalece a vida. Mas fantástico. Gente, toda vez que acaba, não teve um episódio ainda que eu falei, acabou, ainda bem, graças a Deus. A gente passaria mais 1 hora, mais 2 horas, mas infelizmente nosso tempo acabou. Camila, maravilhoso. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Ter aceitado, assim, todo mundo que vem para cá, eu sei que dispõe, tem uma agenda muito apertada, para tirar 1 hora. Hoje é sexta-feira, né? Mas muito obrigado, foi muito esclarecedor, muito profundo e muito como é o estilo do nosso programa, né? Muito descontraído. Um bate-papo. Muito obrigada, Camila. Eu que agradeço, Thaís, João. Eu acho que isso é a pontinha do nosso iceberg, né? Sim. De começar a despertar as pessoas, despertar essa consciência de que falar de morte nada mais é do que realmente falar de vida. Falar de vida. Muito bom. Perfeito. Obrigado, Até a Camila. próxima, Até a próxima, João. pessoal. Tchau, tchau. Thaís, obrigado. Tchau. Muito bom.